Imagina isto. Você avança em um comboio militar por uma estrada estreita no meio da selva do Vietnã. O ar é denso, carregado de umidade, e cada curva pode esconder um inimigo invisível. Não há blindagem, não há tanques te protegendo, apenas caminhões cheios de suprimentos e jovens motoristas que jamais imaginaram que seu trabalho os transformaria no alvo número 1 da guerra. E, no entanto, dessa aparente vulnerabilidade nasceria uma das forças mais temidas, engenhosas e letais do conflito: os Gun Trucks. Veículos improvisados que conquistaram medalhas de honra, enfrentaram emboscadas ferozes e, mesmo nunca sendo reconhecidos oficialmente como um braço do exército, escreveram uma história obscura, surpreendente e trágica. Esta é a sua lenda. No verão de 1967, as operações terrestres dos Estados Unidos no Vietnã já haviam atingido proporções colossais. O exército dependia de centenas de bases avançadas espalhadas por todo o país, especialmente nas terras altas centrais, e todas elas sobreviviam unicamente graças ao fluxo constante dos comboios. Cada cartucho, cada projétil de artilharia, cada litro de combustível que alimentava helicópteros e veículos precisava chegar por estrada. Sem as rotas principais, como a QL-19, que conectava os portos costeiros a bases no interior, como Anquil Pleiku, a máquina militar americana simplesmente desmoronaria. As unidades aéreas davam mobilidade e velocidade às tropas, oferecendo uma vantagem clara na selva. Mas o inimigo não demorou a descobrir a fraqueza oculta. Toda aquela poderosa divisão dependia de caminhões desprotegidos que percorriam mais de 160 quilômetros de estradas isoladas. Os comboios eram compostos quase totalmente por veículos de carga de chapa leve, sem armamento real, escoltados apenas por alguns jipes com metralhadora M60. Seus motoristas, na maioria jovens de 20 e poucos anos com treinamento mínimo em armas, carregavam apenas um fuzil e algumas munições. A princípio, ninguém viu nisso um problema sério. A experiência da Guerra da Coreia havia deixado a ideia de que ataques a comboios eram pouco comuns e quase sempre mal organizados. Mas, no Vietnã, a realidade era outra. O Viet Cong e o exército norte-vietnamita estudaram cada detalhe das operações americanas e entenderam que os comboios eram o verdadeiro calcanhar de Aquiles de todo o esforço de guerra. Ao contrário das bases fortificadas, os caminhões seguiam horários previsíveis, percorriam rotas conhecidas e se aventuravam por selvas hostis sem apoio direto de combate. E então chegou o dia que mudou tudo, 2 de setembro de 1967. Naquele meio-dia, um comboio de cerca de 90 veículos retornava a Kon Tum. A estrada serpenteava entre uma selva densa que chegava a apenas 3 metros do asfalto, com curvas fechadas e pouca visibilidade. Não demorou para ser conhecida como o Beco das Emboscadas. E não foi por acaso. Nas encostas próximas esperavam entre 60 e 80 soldados norte-vietnamitas, ocultos em posições escavadas e camufladas. Quando os primeiros veículos entraram na zona de morte, um disparo de canhão, sem recuo, atingiu o jipe da frente, matando seu comandante instantaneamente. Quase ao mesmo tempo, uma série de minas improvisadas explodiu, bloqueando a estrada e parando o comboio por completo. Então, o inferno se abriu. Da colina desceram rajadas de metralhadora, minas Claymore, granadas propelidas por foguete. Os motoristas, armados apenas com fuzis M14 ou M16, mal tiveram tempo de reagir. Alguns atiravam da cabine, outros se jogavam no chão tentando responder do acostamento. Vários caminhões foram atacados diretamente. Combatentes inimigos escalaram as cabines, lançaram cargas explosivas ou atiraram através dos para-brisas. O ataque se estendeu por quase 1 quilômetro. Em apenas 10 minutos, 30 veículos estavam destruídos ou inutilizados, 7 americanos haviam morrido e outros 17 estavam feridos. Muitos dos jovens motoristas não faziam ideia do que fazer. Não havia um protocolo claro, e ninguém imaginava um ataque tão bem organizado. Mas o inimigo já havia previsto tudo. Aquele golpe não foi improvisado. Era um experimento calculado para medir o tempo de reação das forças americanas,
Observar quanto demoravam os helicópteros a chegar e quão vulnerável realmente era um comboio preso no meio da selva. Os reforços aéreos chegaram depois de cerca de 10 minutos, conseguindo desalojar os atacantes, mas o estrago já estava feito. A mensagem era brutal e direta. Os comboios eram alvos fáceis, e a guerra havia mudado para sempre. A partir daquele dia, os motoristas deixaram de se ver como simples transportadores. Entenderam que, cada vez que subiam em um caminhão, se tornavam alvos prioritários. O exército teve que reagir. A polícia militar aumentou as patrulhas, instalaram-se mais postos de controle, e engenheiros abriram faixas limpas ao lado das estradas com enormes tratores para reduzir as emboscadas escondidas no mato. Mas nenhuma dessas medidas era suficiente. As rotas eram longas demais, solitárias e impossíveis de proteger por completo. O inimigo, especialista em guerra de guerrilha, sabia exatamente como explorar isso. Assim, entre os próprios jovens motoristas, nasceu a ideia que mudaria tudo. Se não podiam receber proteção, teriam que inventá-la eles mesmos. E assim, com suas próprias mãos, com engenho e com restos de aço recolhidos em sucatas, começaram a transformar simples caminhões de carga em verdadeiras máquinas de guerra sobre rodas. No começo, as modificações eram quase rudimentares. Os soldados recolhiam chapas de aço descartadas, peças de veículos danificados e até segmentos de blindagem de tanques destruídos. Com soldas improvisadas, reforçavam as laterais dos caminhões de transporte, protegiam as cabines e erguiam parapeitos metálicos nas carrocerias. Depois instalavam metralhadoras M60, fuzis automáticos e, quando a sorte ajudava, até uma Browning calibre .50, aquela lendária mãe de todas as metralhadoras, capaz de atravessar paredes e veículos leves. Não havia manuais nem ordens diretas. Cada gun track era único, fruto do engenho coletivo de suas tripulações. Alguns até usavam sacos de areia como proteção extra, mas logo descobriram que o peso adicional podia destruir os pneus ou forçar o motor até deixá-lo inoperante. A improvisação, no entanto, fazia parte do jogo, e cada inovação significava vidas salvas nos comboios seguintes. Com o tempo, aqueles caminhões começaram a receber nomes pintados nas laterais: The Untouchable, Pandemonium, The War Wagon ou o célebre Eve of Destruction. Suas tripulações não eram meros motoristas, mas verdadeiros guerreiros que haviam decidido não esperar pela proteção de outros, e sim criar a sua própria. E o mais incrível, funcionava. Quando um comboio escoltado por gun trucks era atacado, a resposta já não era dispersa nem improvisada. Aqueles veículos transformados em fortalezas móveis abriam fogo de maneira devastadora, formando uma muralha de chumbo capaz de conter emboscadas em questão de segundos. Seus tripulantes, expostos e vulneráveis, sabiam que a única forma de sobreviver era atirar primeiro e atirar mais forte que o inimigo. Os relatos da época falam de ataques que, antes, teriam resultado em um massacre total e que, graças à presença de apenas 2 ou 3 gun trucks, transformavam-se em vitórias defensivas. Não apenas protegiam os suprimentos, salvavam dezenas de vidas a cada viagem. Sua reputação cresceu tanto que, em questão de meses, as unidades de transporte começaram a competir entre si para criar os caminhões mais potentes, melhor blindados e mais intimidantes. Entretanto, aquela invenção também expunha uma verdade incômoda. O exército mais poderoso do planeta, com helicópteros de ataque, tanques e aviões supersônicos, não havia previsto como proteger algo tão básico quanto suas rotas de suprimento. Os gun trucks eram, na realidade, uma confissão de vulnerabilidade. Uma medida desesperada nascida de baixo, e não da hierarquia militar. O inimigo, é claro, percebeu. As emboscadas aumentaram em número e intensidade, com maior coordenação e mais armamento antitanque. Os comboios continuavam sendo um alvo irresistível. Interrompê-los significava cortar o fluxo de munições, combustível e alimentos para bases inteiras. Para os soldados que viajavam pela QL-19 ou pela QL-14, cada curva da estrada podia ser a última. Os confrontos tornaram-se lendários.
Um dos mais lembrados ocorreu em 1971, quando um comboio norte-americano foi emboscado na rota para Playco. Os atacantes usaram foguetes RPG e morteiros, conseguindo bloquear a passagem. Mas os Gun Truques responderam com tamanha ferocidade que repeliram o assalto, destruindo várias posições inimigas e obrigando o Vietcong a recuar após mais de uma hora de combate cerrado. Essa batalha tornou-se símbolo do papel crucial que esses veículos improvisados desempenhavam. O que começou como uma simples ideia de sobrevivência acabou evoluindo para uma doutrina não oficial. Os Gun Truques eram organizados em seções dentro dos comboios, posicionados estrategicamente para proteger os demais caminhões. Cada tripulação desenvolvia seus próprios códigos de comunicação, táticas de fogo cruzado e até manobras de bloqueio para impedir que o inimigo isolasse os mais vulneráveis. E, no entanto, por mais engenhosos que fossem, a realidade era cruel. Aqueles homens continuavam sendo alvos fáceis. As chapas de aço improvisadas podiam deter balas leves, mas nem sempre resistiam a foguetes antitanque ou explosões de minas. Muitos Gun Truques foram reduzidos a sucata em chamas após uma emboscada, e seus nomes pintados na lataria tornaram-se epitáfios sobre rodas. O custo humano foi enorme. Motoristas que começaram o serviço acreditando que sua missão era apenas transportar carga acabaram presos em combates tão intensos quanto os da infantaria na linha de frente. Os registros oficiais raramente detalham suas perdas, mas entre os veteranos há uma certeza: a estrada era tão mortal quanto qualquer selva ou colina disputada. Mesmo assim, os Gun Truques deixaram uma marca indelével. Foram símbolos de criatividade, camaradagem e da vontade de resistir, e mesmo quando as ordens não davam conta. Sem terem sido projetados em oficinas oficiais, sem planos ou regulamentos, transformaram-se em guardiões de aço sobre rodas, temidos pelo inimigo e respeitados por todos que viajavam sob sua proteção. Com o fim da guerra, a maioria foi abandonada ou destruída. Poucos exemplares resistiram ao tempo, e quase nenhum chegou a museus. Seu legado permaneceu principalmente nas lembranças de quem os tripulou e nas histórias compartilhadas entre veteranos. Para muitos, são um capítulo esquecido da Guerra do Vietnã. Para outros, representam a essência da luta pela sobrevivência. Jovens comuns que, armados com engenho e coragem, transformaram caminhões frágeis em fortalezas sobre rodas. E assim, entre o rugido dos motores, as rajadas de metralhadora e o cheiro de pólvora, nasceu uma lenda que vive até hoje. A história dos Gun Truques não é apenas a dos veículos blindados improvisados, mas a dos homens que se recusaram a ser vítima, se que, com aço e determinação, tornaram-se caçadores em meio à selva.